Educação à distância, mudando realidades. Olá, boa noite, que bom que você está aqui. Eu sou a professora Rosa Martins e hoje nós estamos iniciando uma série na disciplina de Teorias do Desenvolvimento e Aprendizagem. Hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento psicológico na primeira infância. Eu estou aqui no estúdio de gravação do campus Porto Velho, Zona Norte, do Instituto Federal de Rondônia. Ao fundo nós temos uma parede branca com pontos interligados e eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de cor parda, estou usando um blazer cor-de-rosa, uma camiseta branca e uma calça preta. E na comunidade surda, o sinal que me identifica é este aqui. Então, agora eu quero apresentar para vocês a psicóloga Milene Furtado, que vai conosco hoje conversar e compartilhar suas experiências na área de psicologia, especificamente voltadas agora à primeira infância. A doutora Milene, ela é psicóloga formada pela Universidade Federal de Rondônia. Ela é especialista em teoria cognitivo-comportamental e atua desde 2015 na clínica, em psicologia clínica. Muito obrigada e bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos. Que bom. Eu quero saudar os nossos alunos do curso de pedagogia do segundo período que estão nos assistindo, os alunos também do curso de pedagogia da UAB que também estão nos assistindo, os colegas, mães, pais, professores das escolas municipais e estaduais com as quais nós fazemos parcerias. Estejam aqui muito à vontade, espero que vocês participem, comentem, façam perguntas e interajam com a gente. Então, agora nós vamos dar início ao nosso primeiro bloco de conversa. Esse primeiro bloco nós vamos falar sobre a questão do desenvolvimento da criança. Existem muitas explicações, doutora Milene, sobre o desenvolvimento da criança. Alguns teóricos, inclusive, fazem uma cronologia. Se a criança ela está em determinada etapa, ela deveria ter determinados comportamentos esperados. Outros já buscam fugir um pouco desse esquema. Mas a grande pergunta que professores e pais fazem é como entender, como a psicologia pode explicar o desenvolvimento humano e, especialmente, como saber se uma criança está se desenvolvendo de forma saudável? A gente começa com a questão, né, das teorias de personalidade, de desenvolvimento infantil, que elas vão explicar que a gente vai ter marcos de desenvolvimento. Esses marcos de desenvolvimento, eles vão marcar as fases da primeira infância até a vida adulta e com isso nós vamos acompanhando. Pensando sobre os critérios, né, de uma criança ou uma vida saudável, nós entramos em vários dependentes, né? Então, esses dependentes a gente vê que dentro desses marcos de desenvolvimento infantil, antes de uma criança ela aprender a falar, ela vai primeiro aprender a sentar, ela vai primeiro aprender a segurar o tronco, né? Ela vai aprender a rolar. Então, esses marcos de desenvolvimento, eles foram feitos, marcados, justamente para a gente acompanhar essa linearidade do que a gente considera esse marco mais saudável. Então, a gente tem uma formação dita como típica, né, dentro desse processo de desenvolvimento infantil. Então, interaja com a gente, faça suas perguntas, que estamos só começando, tá? Mas dentro dessa perspectiva que você colocou sobre as teorias de desenvolvimento, qual é a importância da teoria de Freud para entendermos o desenvolvimento da criança? Nós vamos ter na teoria freudiana os estágios de desenvolvimento, né? Então, com esses estágios de desenvolvimento, a gente vê aquelas frases muito citadas e conhecidas, né, do Freud sobre a fase oral, a fase anal, as fases fálicas. Então, essa importância desse arcabouço teórico é no sentido de que quando esse aluno ou essa criança, né, entra na escola, a gente consegue
perceber como que ele está se desenvolvendo psicologicamente. Óbvio, né, que para o ambiente do professor, ele vai ter a sua singularidade, né, que não vai ser um aporte muito teórico, mas é interessante no sentido de, por exemplo, uma criança da qual ela não verbaliza tão bem, está aprendendo a formar frases. Então, essa ideia, né, de acompanhar esses marcos de desenvolvimento é no sentido justamente do prestar atenção do como ele vai se desenvolver nesse processo educacional. Então, acho que seria mais nesse sentido a importância, né, da teoria do Freud, pensando no conhecimento básico que a gente pode trazer para uma vivência do dia a dia, do como que a criança ela vai conviver socialmente, né, pensando nas primeiras experiências do morder, do às vezes ter algum atrito com outras crianças. Então, dentro, né, do entendimento desses marcos, a gente consegue ver como que ele está se desenvolvendo e se relacionando dentro desse primeiro ecossistema dele, né? Então, a primeira infância, ela é marcada pelo primeiro ambiente. E o primeiro ambiente da criança geralmente é o ambiente familiar. E nós vamos agregando nesse sistema as outras comunidades, a escola, a igreja, os vínculos sociais de bairro. Então, essa é a importância dos marcos do desenvolvimento. Que interessante. Você falou sobre a questão do morder. Nessa primeira infância, as escolas, especialmente de educação infantil, elas se deparam com essa questão. E algumas não conseguem, não sabem como lidar. Os pais também têm essa dificuldade. Que orientação ou que questões a gente poderia colocar para ajudar a pensar nessa questão do morder? Nós entraríamos nisso na motivação, né? Qual a motivação daquela criança de se comunicar dessa maneira? Então, às vezes, ela está num aspecto, né, de ainda desenvolvimento dentário, né, a questão do só aliviar a dor do dente. Então, a gente vê que as crianças, bebês, ele tem aquele aspecto do levar a mão à boca, né. Então, nesse sentido, a criança na pré-escola, nesse primeiro atendimento, a gente vai fazer essa análise, digamos, uma análise de perfil para entender a motivação. Então, todo comportamento vai ter um antecedente. Por que essa criança está se comportando dessa maneira? Então, acho que uma das primeiras questões a se levantar é a motivação dela relacionada a essa questão da mordida. Então, ela foi, de certo modo, implicada pelo coleguinha, ela está reagindo num sentido de demonstrar as emoções, foi essa maneira que ela aprendeu a demonstrar essa emoção? Que emoção seria essa? Então, às vezes, uma emoção de raiva, às vezes um modo de comunicar a atenção, né? Então, o coleguinha não prestou atenção e ele mordeu o coleguinha. Então, a gente entraria primeiro na necessidade de entender o porquê que ele está se comportando dessa maneira. Dito isso, podemos pensar então sobre a importância da observação, de observar o comportamento da criança, tanto os professores na escola quanto os pais, porque para entender essa motivação que a doutora acabou de falar, precisamos observar. E é algo muito complexo, porque a criança ainda não se comunica plenamente, não tem todas as palavras para dizer o que sente. Então, qualquer julgamento que a gente faça sem observar pode ser precipitado ou rotular, como se costuma fazer. Então, a importância de nós, como profissionais da educação que estamos lá na escola, de observar e de auxiliar os pais, orientar os pais a também fazer isso em casa. E ter um diálogo entre família e escola. Isso é muito importante, não é? Com certeza, principalmente pensando nesse cuidado, né? Então, o comportamento, ele vai ter esse motivador. Então, a observação desse antecedente, né, nós teríamos dentro das terapias, né, uma das abordagens é a terapia comportamental, o ABA, né, que hoje tem muito falado e sido discutido como uma das abordagens voltadas para terapias de neurodesenvolvimento, né? Então, a gente vai ter que todo comportamento tem um antecedente. Então, pensando nesse exemplo da mordida, essa observação a gente vai
pensar em alguns fatores, o fator da situação em si, o fator emocional da criança, como que ela está se relacionando com aquele ambiente, onde a gente entraria também na questão da regulação emocional, como que ela está entendendo essas emoções. Acho que a necessidade do professor de entender essas questões, né, do desenvolvimento, ela está muito voltada justamente para isso, do como que ele vai auxiliar essa criança nesse primeiro contato a se comunicar de outras maneiras, né? Então, se ele aprendeu a se comunicar chamando a atenção, não dizendo que é só isso, né? Mas num exemplo dele chamar a atenção mordendo, ou como que ele vai poder sinalizar essa atenção de uma forma diferente? É levantando a mão, é pedindo por favor? Então, esse primeiro contato, a gente entra dentro desse desenvolvimento também de habilidades sociais, que num primeiro momento, a criança ela é tida como algo muito neutro. Então, esse processo dela de aprendizado vai vir através, muitas vezes, desse ambiente, do como que o ambiente está estruturando ela dentro dessas habilidades sociais. Isso é muito importante observar que a doutora acabou de citar. Nós, como professores, como pais, como mães, é importante que a gente não apenas observe, eu acabei de falar da importância da observação, mas estude alternativas de orientação a essa criança, para que ela tenha a opção de escolha e reconheça as possibilidades de se comunicar de outras formas. Não é isso? Isso mesmo. Muito bom. Então, a gente vai agora continuar a nossa conversa falando sobre algo que é muito importante para a nossa vida adulta. E isso começa lá na infância, que é o apego. A gente tem falado sobre, ouvido muito falar, especialmente na área da educação, sobre as teorias do apego. E hoje meio que ficou na moda, né, falar nisso, mas a gente precisa entender, a partir da psicologia, o que significa apego, porque as pessoas entendem geralmente no senso comum isso como uma coisa ruim, né? Quando você tem essa palavra utilizada às vezes no ambiente escolar, liga a uma questão ruim, ou até mesmo na escola. Mas aí é importante a gente dizer que o nosso foco aqui é a primeira infância, e quando você trata de crianças de 0 a 6 anos, como não pensar no apego como algo que está construindo um modelo ou referências de relacionamento futuro que ele terá na vida adulta. E aí eu quero te perguntar o que é o apego e qual a importância de conhecermos esse assunto. A teoria original, né, o percursor, né, original, o Hallon, ele vai falar sobre a teoria do apego. E ele descreve o apego como uma construção de vínculo. Pensando numa criança em processo inicial de desenvolvimento, e aí objetivando, né, o bebê recém-nascido, a construção desse apego ele vai acontecer em etapas de acordo com essa teoria. Uma dessas etapas é a questão do apego seguro. Então, o bebê recém-nascido, um dos primeiros contatos que ele tem é com a mãe. E pensando dentro de ambiente social, esse vínculo materno inicial, a gente vai estabelecendo essa zona do apego. Então, a gente vai ter o apego seguro e o apego inseguro. Ele também diferencia, num caso de misturar, o apego inseguro com o apego evitativo, que ele está dentro da mesma categoria e ele vai ter algumas ramificações. Então, a necessidade do apego para a criança, nesse desenvolvimento infantil, é no sentido de construção de segurança, do como que eu vou com as minhas figuras de autoridade, os meus familiares, a minha comunidade, vou pedir ajuda, vou recorrer num quesito de segurança, de medo. Então, o apego, na teoria, ele tem muito a ver dentro dessa construção de vínculo emocional e como essa criança, ao longo da vida, vai se vincular também com adultos, né, com outras pessoas. Então, ele está muito voltado para essa questão de construção de vínculos. Falando então em construção de vínculos, a gente está assim saindo de um momento muito complicado, onde as crianças ficaram
isoladas, né, do contexto social, especialmente aí as crianças menores, porque de alguma forma as maiores tiveram alguma interação via computador, que seja, mas as menores isso não é possível, né? E nem é recomendado. Mas agora sim, pensando nessa questão, é um desafio para os profissionais da saúde, os professores, né, os profissionais da educação, esse momento, não é? Com certeza, né? Isso mudou muito a vida da gente. Pensando dentro do adulto, a gente teve que fazer muitas adaptações, né? No meu caso, de atendimentos online, uma coisa que eu anteriormente não tinha nenhum preparo, não tinha uma ideia do como seria, e a criança, ela vai ter, ainda dentro desse processo de amadurecimento, muitas questões a serem elaboradas. Por isso, hoje, né, as recomendações, por exemplo, de médicos neuropediatras, é que o acesso da criança a eletrônicos, à internet, ele seja limitado conforme a idade. Então, a gente chega a ter informações no sentido de sugestões, né, para esse acesso do uso do computador em torno de 2 horas, né, para uma criança acima dos 10 anos, e a gente sabe que não é uma realidade. Pensando, então, na construção de vínculo hoje e como a pandemia afetou essa construção, a gente vê o próprio acesso às redes sociais. Então, hoje, as redes sociais, elas são muito frequentes, elas vão estar na nossa vida constantemente, e a criança, dentro desse processo de amadurecimento, ainda faltaria, né, ela ainda está desenvolvendo, na verdade, questões de habilidades tanto neurológicas, cognitivas e biológicas dentro desse processo, como também pensando na questão psicológica, o amadurecimento emocional, o modo como ela pode, né, se portar no sentido de estabelecer limites, no sentido de o que ela aceita, qual que é uma informação boa, o que é uma informação ruim. Então, eles ainda estão na construção desses filtros, e do qual há a necessidade dos pais de terem essa supervisão, não no invadir a privacidade da criança, mas no sentido do perceber do qual que é o acesso dela. Se essa criança ela está ainda num processo de alfabetização ou aprendendo, né, a falar e coisas nesse sentido, o uso do celular vai ser uma das coisas que pode vir a interferir por conta dos símbolos, né? Então, no celular, nós funcionamos muito através de imagens, e essas imagens, muitas vezes, elas não estão associadas a uma leitura, uma escrita, até porque a criança estaria ainda nesse processo de desenvolvimento. Que desafio, não é? Que desafio também para o curso de pedagogia, que nasceu durante uma pandemia e nesse momento está com a sua primeira turma. Então é um desafio que a gente vê que vamos conseguir enfrentar se estivermos juntos, nos preparando, nos formando continuamente. Chegamos aqui com algumas perguntas. Participem, estamos esperando a sua participação. A Maísa Santana perguntou sobre o apego. Ela pergunta assim: o apego seguro seria em relação à mãe e o apego inseguro seria em relação aos outros familiares? Maísa, é um sim, um não e um talvez. Nesse sentido, o apego, nós estamos pensando nele dentro de um ecossistema. Então, o ecossistema da criança numa família, né? O pai, a mãe, os irmãos, todos eles serão participativos dentro desse ecossistema. Então, todos eles vão interferir, de certo modo, nessa construção do apego. O primeiro vínculo, pensando em teorias do desenvolvimento, né, pensando, por exemplo, na teoria freudiana, a gente vai ter a construção de que esse primeiro contato da criança no processo de desenvolvimento infantil inicial, o bebê recém-nascido até os 2 anos, o contato dele tende a ser maior com a mãe. Então, essa construção do apego, ela vai ser familiar, ela vai se construir em todos os ambientes. E pensando numa criança em desenvolvimento até os 6 anos,
Todos esses ambientes, de certo modo, podem interferir dentro dessa construção do apego. Diferenciando o apego seguro do apego inseguro, é no sentido da oscilação, às vezes, da busca, no sentido de que a minha criança, ela diz assim, tia, né, as minhas crianças são meus sobrinhos, ela diz, tia, eu estou com medo, né, então o apego seguro é no sentido de dizer, tá com medo? Qual que é o medo? Ficou com medo de quê? Ah, eu tô com medo do escuro. Ah, então vamos investigar o medo do escuro? Será que tem alguma coisa? Então é no sentido do acolhimento emocional do que ela está me solicitando e ter uma espécie de reforçador do investigar o medo, do conversar a esse respeito, no sentido de esclarecer que está tudo bem nesse aspecto do medo, está tudo bem sentir medo, é uma emoção, essa emoção acontece quando a gente se sente inseguro ou ameaçado. Então o adulto, nesse sentido de elaborar o apego, vai acolher a emoção ou o sentimento, a queixa daquela criança e tentar elaborar. Então, o inseguro é no sentido do medo, né? Então, ele tá com medo, eu não vou dizer, olha, cuidado, o bicho-papão vai te pegar, né? Então, isso constrói, não dizendo que seria só isso, né? Mas uma das coisas que pode contribuir para um apego inseguro é a criança ela não ter um bom acolhimento emocional, né? Então, ao invés de eu acolher aquela emoção, o engole o choro, você não pode chorar, né? Nem doeu. Então, é aquela coisa da gente elaborar com ela, com a criança, né? Ou o neném, o que tiver dentro desse acolhimento, né? O que for necessário, o acolhimento emocional, do ouvir, do tentar elaborar com ela o que a gente conseguir e, na medida do possível, ter esse tipo de troca, né? Então, a gente fala na terapia, né, pensando na psicologia clínica, em validar o sentimento. Por mais que às vezes a gente não entenda, de a gente geralmente tentar olhar do ponto de vista dela, né? Então, o machucado da criança ou a coisa que está deixando ela com medo, para o adulto, às vezes, não é coerente, é irrelevante, ou ela não precisa ter medo e está tudo bem, né? Porque a gente, como adulto, vai ter um pensamento diferente. Então, a gente diz em validar aquelas emoções. Mas aí a gente esquece que fomos crianças também, até Freud fala da amnésia infantil, né? E que passamos também por esses processos que as crianças estão passando agora. E é importante, e a pergunta da Erci vem exatamente nessa direção. Ela disse assim, a teoria do apego, então, descreve o que nós observamos, ela está falando da atividade que elas estão fazendo na escola. Elas estão na escola observando crianças de 4, 5 anos. E ela disse assim, as crianças disputam a atenção da professora. Ela quer saber se tem uma relação com a questão do apego. Pode ter uma relação com a questão do apego. No caso, a gente, na psicologia clínica, a gente sempre parte do pressuposto de analisar o porquê que aquela criança ou aquele adulto está se comportando dessa maneira. Então, pensando se nessa possibilidade, né, de ser uma questão do apego, a gente vai tentar, então, olhar pelo ponto de vista do como que ela construiu trocas, né, pensando em trocas de turno, como que essa criança se relaciona com as outras crianças dentro desse tipo de troca. Então, ela sempre interrompe, a professora está falando com a Mariazinha e o Joãozinho sempre se põe em frente à Mariazinha. Então, o que a gente poderia fazer nesse tipo de contexto é onde entra essa questão do validar, né? A gente vai olhar, a preferência é sempre manter um contato visual na mesma altura, um tom de voz, né, assertivo e claro de dizer, Joãozinho, agora é a vez da Mariazinha, vamos esperar? Então a gente faz a troca, Mariazinha, agora é a vez do João, então vamos reforçando, né, esse comportamento no sentido dessas observações. Se você pensa que as crianças, né, estão disputando a atenção da professora, pensando nessa questão do vínculo, né,
de uma construção de vínculo, que você observa que ele está inseguro, o que a gente vai fazer é acolher, né, aquela criança e facilitar as trocas de turno dentro, né, dessa possibilidade da tarefa, do brinquedo, das coisas que estiverem acontecendo. Você falou sobre a troca de turno e eu me lembrei de uma coisa muito importante que a gente precisa também lidar e aprender a lidar com ela. Porque também a gente tem dificuldade de lidar com na nossa própria vida, que é com a frustração. A troca de turno envolve deixar de fazer o que você quer para dar a vez ao outro, porque você não é o único neste mundo. E aí eu gostaria de que você pudesse comentar um pouco sobre a importância da frustração. Nesse caso, né, a gente volta um pouquinho no sentido da criança de entender como que ela está desenvolvendo o controle inibitório, né? Que esse controle inibitório seria uma das funções executivas superiores, que é essa questão do esperar a minha vez, né? Então, a criança, ainda dentro dos 6 anos, ela está nesse processo de amadurecimento. Então, esse processo de amadurecimento do controle inibitório, muitas vezes ele vai ter esse tipo de situação, é a minha vez. O Piaget vai falar sobre o pré-operatório, né? Então, dentro do pré-operatório, a gente vai encontrar, né? O Piaget descreve a criança arrogante, né? A criança que tem na fase dos porquês, dos nãos. Então, a tolerância à frustração, a gente vem justamente nessa habilidade, né? Na habilidade de até onde ela está entendendo, né? Até onde ela já desenvolveu, amadureceu esse critério do controle inibitório e até onde é uma frustração no sentido emocional. Então, onde é uma questão biológica, que a criança ainda está no processo de amadurecimento, onde que é essa questão do funcionamento emocional dela e como que a gente poderia dar esse suporte. Pensando no fator emocional da frustração, a gente vai tentar fazer com que ela entenda que ela tem a vez dela e que a criança tem a vez do outro. Pensando na educação infantil, a gente pode pensar em brincadeiras, né, que ofereçam trocas, né, a questão do presente, a minha vez, a sua vez, a vez do João. Então, a gente estaria trabalhando, né, a tolerância à frustração. O que muitas vezes, e aí pensando também em crianças, em desenvolvimento infantil, a gente leva em consideração essa percepção da comunidade, né? Então, o adulto, quando a gente diz para a criança que ela quer esperar e a gente vai olhar para a gente, muitas vezes a gente tem essa dificuldade, né? Então, nós fazemos birra e não percebemos. É muito mais fácil apontar aquela birra na criança. Verdade, muito importante. A Maísa está falando aqui, ótimas explicações. Obrigada. Bom, nós vamos agora iniciar o nosso último bloco de conversa. Se você tem algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida, coloque aí no chat que vai chegar até a gente aqui. Bom, nós vamos falar agora sobre a família. E família, tem família para todo gosto, né? De todo tipo, de todo estilo. E aí a nossa pergunta é, pensando aí nos diferentes estilos de família, como isso pode ter impacto no desenvolvimento da autoestima e na regulação emocional da criança? Quais são esses estilos de família diferentes e que impacto pode ter na questão da regulação emocional e exatamente nessa fase do desenvolvimento da autoestima? A família nos impacta, né, pensando nessa questão das experiências. Então, as nossas primeiras experiências são experiências familiares. O estilo familiar, pensando em estrutura, ele pouco interfere nessa constituição. A psicologia, e aí puxando a sardinha, né, para as terapias cognitivas, a gente vai trazer um pouco mais da visão no sentido do como que ela vai estabelecer crenças, padrões, né, padrões de personalidade, o como que o meu
o meu pai, a minha mãe, os meus familiares estabelecem regras, valores, né? Então, como que essa família constitui ou influencia na nossa personalidade, vão existir muitos dependentes, né? Então, vai depender do modo como a criança está assimilando aquelas informações. O nosso ambiente nos influencia, só que ao mesmo tempo nós nos influenciamos também. Então, dentro dessa construção de personalidade, vão haver muitos filtros, muitas questões que a gente não consegue hoje delimitar quais que seriam os padrões familiares que não são adaptativos ou são desadaptativos pensando naquela construção, porque a gente olharia para o indivíduo como um indivíduo único, né? Então, unicamente a gente precisaria levar o fulaninho para terapia e fazer a análise daquele caso, né? A análise do como que ele se desenvolveu, quais são as influências deles parentais, né? Quais foram as coisas que podem ter ou não gerado traumas ou questões que foram significativas. Pensando num estilo saudável, a gente vai levar em consideração as questões primárias, né? No sentido de valores, de regras. A tolerância à frustração, ela é importante nessa constituição, porque é onde a gente vai aprender, por exemplo, os horários, né? Eu não sou uma pessoa da manhã, mas eu sempre estudei de manhã e assim eu aprendi a seguir esse padrão, a estabelecer uma regra. Então, os estilos parentais, eles podem sim, né, causar influências, mas são coisas que, psicologicamente falando, vai ser muito único e necessário uma avaliação mais específica. Muito bom, isso é muito importante a gente pensar. Temos aqui algumas perguntas chegando. Falou em família, começou a chegar a pergunta aqui. Temos a pergunta aqui da Gilciane. Ela está perguntando como estimular uma criança que é muito reservada em seus sentimentos a ser mais aberta com seus familiares, com seus próprios familiares, com relação aos seus sentimentos. Perguntaria para a Gilciane qual que é a idade, né, dessa criança, e aí a gente vai levar em consideração muitos fatores, né? Então, o como que essa criança é acessada pela família, o como que se busca, né, essas informações, quais as interações familiares que se tem dentro de circulações, né? Ela respondeu aqui, 10 anos. 10 anos. Então, o João tem 10 anos. A gente vai tentar entender, observar o ambiente do João. Então, o João com 10 anos, ele já está numa construção, né, da pré-adolescência, da qual ele pode, né, ou não, ter acesso a muitas informações. É aquele momento, né, de construir identidade, de estar se desenvolvendo, de começar a fazer escolhas. Então, eu diria para a Gilciane, primeiro tentar acessar a criança, né, qual que é a necessidade, né? Então, se ele está reservado, o que pode estar influenciando naquele ambiente que facilite com que ele se recolha, né? Quais que são as coisas que ele faz sozinho, que para ele é mais divertido do que estar num ambiente social, de trazer essa questão do que ele faz sozinho para um ambiente social. Então, a gente entraria também nessas especificações, né, do porquê que ele estaria se comportando dessa maneira, do primeiro observar e tentar interagir com ele dentro das coisas que para ele são uma verdade. Então, ele gosta do Naruto. A gente vai tentar assistir o Naruto, vai trazer outros animes, ou não, né? Mas é nesse sentido, do se aproximar da criança dentro do que para ela é interessante. Porque às vezes a gente se aproxima, tem aquela necessidade do falar, eu quero que o João, ele leia mais. Só que aí, às vezes, o João, ele não tem esse estímulo visual, ele não tá vendo a minha mãe ler também. Então, ele não vai buscar, às vezes, tanto interesse pensando nisso. O ambiente, ele vai influenciar dentro dessa construção. Então, se às vezes ele tem um fácil acesso a essas informações, pode facilitar com que ele vá se aproximando desse saber. Ótimo! Eu entendi que a Gilciane comentou também aqui na pergunta sobre
A questão de não falar dos seus sentimentos, é isso que eu entendi. Às vezes é também esse acesso à informação. Nós temos alguns filmes muito legais, né? O Divertidamente é um filme, é uma animação, né, da Pixar, que ele vai demonstrar pra gente como que se constrói emoções de um jeito muito genial. É um filme muito legal de a gente perceber, né, a Wiley, que é a personagem principal, a gente vai acompanhando o desenvolvimento dela desde bebê. Então, a gente vê o acesso dela àquelas emoções, as emoções primárias, a raiva, a alegria, a tristeza, com os pais brincando, né? Então, eles têm várias brincadeiras, várias relações, né, sociais e experimentais que possibilitem com que ela, como criança, vá desenvolvendo esse contexto. E aí a gente vê que a personagem, ela está entrando nessa fase até dos 10, 11 anos, e faz com que ela tenha uma mudança no ambiente muito drástica. Os pais viajam, aliás, o pai muda, né, de trabalho, e então com isso ela tem uma ruptura social. No caso da personagem, essa ruptura social faz com que ela se isole no sentido de que quando ela chega na nova escola, ela fique com medo de se apresentar. Então a professora faz aquelas perguntas básicas do quem é a fulaninha, né? Quantos anos você tem? E ela se levanta e se assusta de não saber o que dizer. Então ela trava, com isso ela fica, a gente percebe no filme que ela fica ansiosa, começa a chorar e foge. Então isso dentro da regulação emocional, ela acaba sendo muito importante esse acesso por conta disso. Então voltaria a pergunta nesse sentido, do ver como que essa criança está entendendo o que é emoção, quais são os acessos que ela tem sobre isso, o como que a família, o ambiente tem esse cuidado, né, essa busca desse acesso das emoções, se fala sobre isso, se ela chora, se ela está reclusa, como que ela está sendo acolhida, né, como que ela está sendo questionada, como que está sendo levantado essa questão do ele ter, né, se afastado às vezes do ambiente social, da família, né? Então, tudo isso a gente levaria em consideração. Se você perceber, né, no caso dessa criança do exemplo, que ela não está tendo uma boa vazão emocional e isso de certo modo possa estar a prejudicando, recomendaria levar a criança, né, para a terapia, buscar um psicólogo infantil, que aí ela vai desenvolvendo. Mas nós temos também vários métodos, né, técnicas no dia a dia que a gente pode auxiliar nesse sentido. Então, as brincadeiras que possam acessar ele, né, dentro desse vínculo emocional. Então, falando nesse assunto, já falamos sobre família. E o professor, ele tem uma função no desenvolvimento emocional da criança? Com certeza, né? É um dos nossos primeiros vínculos, pensando em desenvolvimento infantil, de a gente, né, poder, e sempre tem aquele professor que nos marca, né, professores que a gente encontra na universidade, professores que como adultos, né, a gente estabelece vínculos, mas como criança, nesse processo de amadurecimento, pensando na questão do apego, né, do apego seguro, o professor, o acolhimento do professor, ele pode sim ter muita influência no como essa criança se desenvolve, pensando no como que ela vai lidar com questões escolares, né? No como que ela se motiva, no como que a matemática é difícil, é horrível e eu odeio, né? Então a gente vê que muitos desses fatores começam, né, na primeira infância, nesse desenvolvimento, o contato, né, da criança com essas informações educacionais. O professor,
a necessidade, né? Eu penso que uma das coisas que pode auxiliar o professor a saber, né, sobre esses aspectos de desenvolvimento, pensando nas teorias psicológicas, é o como que ele vai ter esse cuidado no sentido do acolhimento emocional da criança. Então, vamos supor, né, que eu tenho uma criança que ela fala: tia, né, professora, eu não entendo, eu sou burro, né, eu sou burro, eu não consigo. Então, na terapia cognitiva, a gente vai dizer que esse é um pensamento. Esse pensamento, ele vai sempre ter uma situação que vai me levar a pensar de determinada maneira. Então, o que seria necessário, né? O que o professor, nesse sentido, pode tentar fazer? É observar o porquê que a criança está dizendo aquilo, tentar trocar, não trocar, né? Mas aí vamos pensar: você é burro ou você está tendo essa dificuldade? Ah, você não entendeu, eu imagino que isso possa ser difícil mesmo. Vamos lá, vou te ajudar. Então, o professor, afetivamente falando, ele não vai precisar dominar as teorias psicológicas para oferecer um apego seguro, para oferecer afetividade. Mas aí vai ser necessário ele saber o como ele acolheria, né, essa criança com dúvidas, às vezes com resistências escolares, com inseguranças. Acolher é uma palavra fundamental, tanto no ambiente escolar como no ambiente familiar, como nós conversamos até aqui. Temos aqui as últimas perguntas para nós finalizarmos. Temos aqui a Thaís, ela fez uma pergunta bem interessante que, quando a gente descobrir a resposta, me ensine, por favor. Qual método posso adotar para uma criança que faz birra aos 2 anos e meio? Bem conhecido o período dos 2 anos. E a Thaís quer saber um método. Thaís, é uma pergunta capciosa, né? Então, a gente entraria levando em consideração primeiras observações. O que é essa birra? Né? Então, a birra, ele é um termo que a gente vai utilizar para descrever comportamentos, né? Então, vamos supor que a criança está apresentando um comportamento de se jogar no chão. O que vai ser necessário nessa situação? Ou entender o porquê que ela está se comportando nesse sentido. Então, o comportamento vai ter um antecedente. Qual que é o antecedente desse comportamento? Qual que pode ter sido uma situação, uma fala, uma lembrança, algo que possa ter motivado a criança a estar se comportando dessa maneira da birra, né? Nesse exemplo de birra. Então, é um choro compulsivo, né? O porquê que eu acho que ela está se comportando dessa maneira. Então, é necessário primeiro eu entender, né, o motivo daquele comportamento, tentar entender se é o único acesso que ela está tendo. Então, a birra, muitas vezes a criança ela aprendeu que aquilo funciona de alguma maneira, né? Então, se ela está fui no supermercado e ele se jogou no chão, eu tenho que observar como que eu, mesmo sem querer, possa ter contribuído para aquilo. Às vezes dentro da questão desse acolhimento emocional, às vezes pensando no modo, né, como a gente reforça a criança nesse sentido. Então, ela ficou com raiva, ela está com medo, ela está triste, ela vai estar se comportando por algum motivo. Então, primeiro eu tenho que entender esse motivo para depois a gente fazer a chamada intervenção, né? Que é como a gente chama na clínica. No caso dos professores também, dos pais, é muito importante que a gente desenvolva um processo de calma por dentro. Porque é difícil tomar decisões na hora da birra se você está tão nervoso quanto uma criança de 2 anos. Então, é importante a gente dizer: eu sou adulto. Eu sou o adulto aqui, a criança é ela, eu já não estou nessa fase. Então, a birra é, antes de mais nada, uma comunicação, né? Com certeza, porque justamente a criança ela está nesse processo de amadurecimento, ela não tem todas as informações. As informações que ela está tendo, ela ainda está aprendendo a filtrar,
né? Ela ainda está aprendendo que ela não pode fazer a birra. E a criança, no caso de 2 anos e meio, ela não tem essas informações completas, pelo fato de amadurecimento cerebral, né, de informações, transmissões neuroquímicas, funções executivas superiores. Então, a gente entraria em muitos pormenores nesse sentido, do entender a motivação da criança na birra e essa importância do adulto, ele usar assim, de um senso muito comum, não se trocar com a criança, né? Então, a criança, ela não é que ela sempre vai ter razão, ela vai ter um processamento de informação diferente, porque ela está num contexto de amadurecimento diferente. Então, quando ele se comporta, ela vai se comportar chorando, a gente precisa levar em consideração esse processo de amadurecimento infantil. Muito bom. Temos aqui muitas perguntas que chegaram. A Jéssica perguntou sobre o desapego. A Jéssica Holanda, nossa colega aqui do IFRO. Como trabalhar o desapego em uma criança por um dos pais? Eu não sei se eu entendi a pergunta. O desapego em uma criança por um dos pais, se desapegar de um dos pais? Jéssica, se você puder explicar melhor essa questão, seria o desapego por um dos pais. A gente retoma essa pergunta, tá? Se você puder explicar melhor aí. A Larissa fez uma pergunta aqui também capciosa. E quando os pais transferem o papel para escola, para os professores, quando eles transferem o papel deles para a escola? Pergunta capciosa. A gente vai tentar entender também essas informações, né? Pensando numa comunidade, como que esse pai estaria, né, transferindo esse papel. Então, a gente pensaria primeiro sobre qual, né, seria esse papel, né, o que está acontecendo e o como ele está transferindo, digamos que seja numa questão emocional, né? Então, o pai, ele traz uma informação de que o professor, ele deve ou ele tem que sempre acolher ou responder determinado comportamento. Aí a gente entra justamente nesses fatores, né? No fator de como que a gente pode ensinar, no caso, né? Levar para o pai esse conhecimento do acesso às informações, o que é regulação emocional, quais que seriam essas queixas, né? No caso dessa troca de inversão, né? Chamando inversão de papel, o que seria essa inversão de papel e o como que a gente poderia trabalhar com os pais esses limites, né? Pensando assim no qual que seria o papel de cada um, qual que é a função da criança na escola, essa importância, né, no sentido da afetividade. Muitas vezes também essa troca, né, os pais, eles vão ter essa preocupação com os seus filhos, né, a preocupação do como que eles estão sendo acolhidos, como que eles estão sendo respeitados. Então, é comum e, de certo modo, necessário também ouvir esse pai, ouvir sobre o porquê, né, dele estar se queixando ou tendo essa troca de papel para a gente poder circular melhor esse saber. Então, diria que todos são responsáveis, né? O professor, ele tem um papel, o papel educacional. Pensando nesse processo de amadurecimento infantil, ele contribui dentro das terapias psicológicas nessa construção de moral, de afetividade, de regras e valores, pensando que sim, né, essa criança ela tem uma família particular e que cabe a esses pais sim um papel mais latente, mais firme sobre essas questões também. Então eu acredito que fica muito no termo que a gente chama de psicoeducação, né? Vamos educar, né, todos essa comunidade dentro do que seria esse papel. Muito legal, importante refletir sobre isso. A Jéssica, ela reformulou a pergunta. Uma criança extremamente apegada por um dos pais, como trabalhar isso?
A gente também vai precisar entender como que ela está construindo esse apego, Jéssica, no sentido de que, vamos supor, né, que quando o pai vai levar a criança na escola, ela chora, ela pede para não ficar, ela quer ir embora com o pai de volta. A gente vai precisar entender, né, qual que é esse receio dela de permanecer na escola. Às vezes, se aconteceu alguma situação que possa para a criança ter sido uma situação problema, às vezes ela está, e é comum nessa fase do desenvolvimento até os 6 anos, a gente chama de ansiedade de separação. Então, às vezes, ela pode estar apresentando essa ansiedade de separação, não pode, assim, muito entre parênteses, nesse sentido da gente averiguar de se de repente ela está com algum medo, alguma ansiedade relacionada à segurança, né, dela, dos pais, a segurança no permanecer na escola. Então a gente faz essa averiguação e aí o modo como trabalhar é primeiro entendendo, né, como que ela está tão apegada a esses pais, qual que seria, supondo ansiedade, como que seria essa ansiedade, e trabalhando com ela as intervenções, né, o acolhimento, mais uma vez, do como que o pai vai voltar no horário certinho para buscá-lo, de nesse sentido, né, de combinados, tentar sempre cumprir o combinado, que é onde a gente reforça essa questão do apego seguro. Então eu vejo que a minha criança, ela fica ansiosa quando eu não respondo, né, quando eu não busco na hora. Então o pai, ele vai nesse primeiro momento tentar acolher esse sentimento justamente para reforçar isso, reforçar a questão do que ela está segura, que ela vai ter o pai de volta, que ele vai buscar na hora. E se for um caso, né, que se repete, que tenha uma incidência e você perceba que essa criança ela está muito ansiosa com, né, essa característica do apego, né, que ela colocou muito latente, a gente leve a criança à terapia, que pode contribuir, né, para com que ela se desenvolva com menos sofrimento, né, nesse critério da escola, supondo dessa questão da ansiedade de separação. Certo. Então, nós temos ainda algumas perguntas, a gente infelizmente não vai conseguir responder a todas. Algumas perguntas, inclusive fora da faixa etária aqui, já perguntando sobre adolescência, né? Nós estamos falando da primeira infância, mas é porque estão todas as fases relacionadas e eu vejo a preocupação de mães e pais que estão nos assistindo. A Fabrícia fez algumas perguntas, eu vou tentar agrupar. Ela disse que tem uma filha de 4 anos e é muito conversadeira. Que bom. E é muito esperta, tem horas que debate com a Fabrícia igual gente grande. E ela pergunta qual é a dica que você pode me dar para interagir com ela. E aí ela diz também que vai se deparar com muitas crianças espertas, igual a filha dela na sala de aula, e ela também não sabe como agir. Com certeza, a gente reforça, né? Então a curiosidade infantil é algo muito interessante de se reforçar justamente nesse sentido, pensando na busca. Um exemplo pessoal, eu tenho um tio, né, que esse tio, quando eu era criança, ele morava, né, com a minha família, e ele gostava muito de ler. Então ele tinha gibis, quadrinhos. Um dos primeiros livros que eu li foi um livro que ele tinha, na época eu tinha em torno de uns 9 anos, que foi 5 minutos. Então, um livro brasileiro, foi o meu primeiro contato. A partir dele, desse tio, né, das leituras, eu me apaixonei por Machado de Assis, li O Alienista. Então, nessa troca da criança curiosa, o que a gente pode fazer é justamente acessar esse mundo. Então, vamos supor que essa criança ela é curiosa sobre montar equipamentos, né? A gente tem hoje aulas de robótica, a gente encontra tutoriais de coisas, né, que a gente possa montar em casa, dentro, né, do acesso da informação que a gente tiver. Então, aguçar essa curiosidade dentro, né, desse aceitável, dentro do tempo da criança, é interessante por conta disso. Então, às vezes, trabalhos manuais, né, brinquedos. E é uma das coisas de que, pensando em terapia infantil, a gente perdeu ao longo dos anos e que é muito importante
importante dentro desse aspecto de amadurecimento, né, da criança ela tocar no brinquedo, de ter brinquedos alfabéticos, né, brinquedos pedagógicos, Tangram, aquela torre inteligente. Então, existem, e aqui em Porto Velho existem várias lojinhas, né, lojas de materiais pedagógicos que a gente consegue ter esse tipo de troca. Então, eu diria para Fabrícia, né, reforçar a criança dela, as crianças, né, na educação infantil, dentro do que vocês conseguirem fazer, né, às vezes trabalhos manuais, recortes, coisas que estejam próximo da criança, dentro daquela curiosidade que ela está trazendo. Tem uma outra mãe aqui preocupada, é a Everlândia. Ela disse que tem um filho de 7 anos e que ela fala para ele parar de conversar, nesse mesmo sentido aí de falar muito, né? E sempre fazendo a pergunta por quê, a famosa fase dos porquês. E a professora diz para ele parar de conversar, ele conversa muito durante a aula. E aí ela pergunta assim, que ele não consegue ler, mas como mãe, ela faz leitura com ela em casa certinho. Everlândia, eu vou chamar Ever, tá? Desculpa. Ever, a gente vai tentar ver ou perceber como que é esse aspecto de leitura, né? Então, a gente entra no contato de que, às vezes, a professora na escola, ela tem muitas crianças. Então, a educação infantil, ela pode, né, pensando nesse contato, de que a atenção ela vai ser diferente do que a criança vai receber em casa. Então, ele lendo com você, ele tem uma atenção muito centrada, né? Ele vai ter um aspecto de comunicação mais objetivo, o que pode facilitar com que ele, dentro disso, possa ler com mais conforto. Nessa leitura, a gente vai entender também essa questão da construção do vínculo. Então, como que ele está se vinculando? A gente pode tentar conversar com a professora e tentar perceber como que está acontecendo no ambiente escolar. Então, lá no ambiente escolar, às vezes ele pode ficar tímido, envergonhado. Então, primeiro a gente tem que saber esse emocional dele dentro do ambiente escolar, e aí a gente tentaria essas intervenções, às vezes uma leitura um pouco mais individualizada, pensando na troca de turno. Então, tem o seu filho e tem o Joãozinho. Então, a gente pega o Joãozinho, a sua vez, agora é a vez do fulaninho. Então, existem muitas coisas, primeiro, né, para a gente observar o que pode, né, tá levando aquela criança a não ler na escola e o porquê que ele está lendo, né, em casa. Qual que seria os aspectos que tornam isso diferente, e tentar auxiliar a professora nesse sentido, né, às vezes dar uma dica, de fazer uma intervenção, de dizer assim, possibilidades, né, as possibilidades de elaborar ou melhorar, né, no quesito da leitura dele na escola. Inclusive aqui a Maísa faz um comentário sobre isso. Ela diz que o filho dela tem muita curiosidade e ela acabou reprimindo, né, sem perceber. Então é importante aí a observação, até se auto-observar, porque ninguém é perfeito, né? Pensando no adulto, a gente trabalha, né? A gente trabalha, você tem funções domésticas, você tem as suas próprias questões pessoais. Então, nem sempre, pensando no ideal, a gente consegue sempre dar, né, aquele ideal. Mas aí o que a gente pode fazer é tentar ver, né, o resgate dessa curiosidade, ver se ele ainda está nesse tempo, quais seriam outras coisas que ele gostaria de fazer. A gente pode tentar programar, e é muito interessante, a paz, a orientação. Então, se a gente tem, vou citar Eu, a Patroa e as Crianças, tem um episódio no Eu, a Patroa e as Crianças que eles fazem uma reunião de família. Então, essas reuniões de família não é no sentido de você ficar 2 horas, né, com a sua criança, com a sua família,
psicoeducando eles, mas a gente consegue, em pequenos momentos, ter aquela atenção focada na criança, nas crianças, né, dentro daquilo que for uma necessidade. Então, por exemplo, a criança ela é curiosa, tem um jogo detetive, né? Então a gente compra o detetive ou você consegue confeccioná-lo em casa. A gente ter esse momento do jogo, 15 minutos, 30 minutos, uma vez a cada 15 dias, que é onde a gente, por exemplo, consegue dar essa atenção mais concentrada dentro, né, de um tempo que para a gente também é possível. Nem sempre a gente consegue, sempre, né, todos os dias dar aquela atenção, mas a gente consegue se programar, né? Então, se a gente se organiza, a gente vai conseguindo, né, ter esses reforçadores. Então, vamos continuando aqui, já finalizando. Eu falei que nós tínhamos uma pergunta aqui sobre a questão da adolescência. São duas perguntas. Uma que a pessoa se identifica como pé de sonhos. Pergunta assim, por que os adolescentes de 16 anos, por exemplo, eles mudam muito rápido de comportamento e se fecham dentro do quarto, ficam só no seu mundo? Porque eles estão nesse momento de só o seu mundo, né? Então, o adolescente, pensando no final, né, da adolescência, eles estão construindo identidade, eles estão começando a fazer escolhas, né? Então, essas escolhas nem sempre condiz com que a informação que o meu pai, né, a minha família está me trazendo, e isso contribui para o isolamento. Porque muitas vezes o pai, nessa tentativa, né, de acessar o adolescente, ele pode gerar esse afastamento sem querer, né? Então, assim, meu adolescente, ele tá no momento meio dark, de gostar de punk, né? Rock punk, ter o cabelão, pintar o cabelo de azul. E aí, muitas vezes, o pai, ele acaba, né, dentro do conhecimento dele moral, dentro, né, da construção dele de valores, não tendo um acesso muito aberto a esse adolescente, o que faz com que ele às vezes justamente se retraia, porque aí acaba comprometendo de certo modo essa questão do vínculo, né? Então ele acaba não se sentindo às vezes acolhido, às vezes ele não está conseguindo se comunicar, ele não está conseguindo dizer, olha, eu não gostei, não achei interessante. Porque aí entra nas questões de figuras de autoridade. Óbvio, né? Estou aqui fazendo suposições. É interessante se você mais uma vez percebe que é um comportamento, né, que de certo modo está prejudicando, está fazendo com que ele não tenha esse acesso emocional, a gente busca, né, um terapeuta, um psicólogo que faça esse tipo de atendimento, porque aí ele vai, no caso o adolescente, ele pode, através da terapia, aprender a se comunicar, aprender a estabelecer esses limites. Você pode buscar a terapia, né, e pensar em alternativas para isso. Eu diria que uma das coisas familiarmente que a gente pode tentar fazer é facilitar a comunicação, facilitar o acesso do adolescente às informações que a gente acha importantes, né? Estabelecer acordos, estabelecer regras seguras para eles, fazer trocas e conversar de um jeito mais aberto, às vezes mais franco sobre, né, essas necessidades. Muito bem, e aí temos a última pergunta que traz uma preocupação muito válida. Acho que considerando todo esse contexto que a gente falou da autonomia, da curiosidade, do investir, de validar as emoções da criança. E aí, N Ideias, se identifica como N Ideias, pergunta: como trabalhar os limites em sala de aula sem ser agressivo? Aí, mulher, o famoso você me abraça sem me apertar. Nesse sentido, né, pensando em trabalhar limites, a gente pode tentar ver qual que é um limite que você quer estabelecer. Então, um limite que eu quero estabelecer é no sentido da fala, né? Então, assim, eu quero potencializar, né, na minha sala de aula, com que as crianças elas respeitem o tempo de fala uma da outra. Uma das coisas que a gente pode tentar fazer seria um quadro, digamos assim, né? Um quadro
de trocas de turno, né? Do dizer por favor, do obrigado, do vamos esperar a vez do coleguinha, de ter recompensas, né? De certo modo sobre isso, que aí a gente facilita pensando na criança também em desenvolvimento, que é natural com que ela interrompa, é natural com que ela pergunte, é natural que ela faça os porquês. Então a gente pode tentar primeiro objetivar quais que são limites que ela vai conseguir, né, cumprir na sala de aula, pensando na faixa etária daquela criança, qualquer etapa, né, do desenvolvimento que ela já alcançou, que aí eu consigo estabelecer um limite que é realista para ela dentro, né, daquele convívio. Foi a professora Anabela que fez essa pergunta, agora foi identificada aqui. Bom, meninas e meninos que estão nos assistindo, nós temos aqui ainda vários comentários, um deles eu queria destacar aqui, que fala exatamente sobre essa questão da educação infantil. É a Clélia, que fala que o filho dela tem 6 anos, tá ali finalizando a primeira infância, e desde o início do ano ele chora todos os dias para ir para a escola. Ele não gosta da sala de aula, que é a pré-escola, e ele chora todos os dias desde o início do ano. A gente pode tentar entender, né, o que está acontecendo com essa criança. Quanto para a escola? Ele está 6 anos. 6 anos. A gente levantaria esses questionamentos, né? O questionamento de será que essa criança ela está com o receio, né, do desvincular dos pais, pensando numa ansiedade de separação, ele fica com medo de que às vezes eles podem, né, trazer essa questão do mas se eu for para a escola e se o meu pai sofreu um acidente, e se a minha mãe não voltar para casa, pensando em ansiedade de separação. Às vezes, né, a criança ela pode, no ambiente escolar, na sala de aula, ter acontecido alguma situação que para ela foi conflitante, ela pode, né, não estar se sentindo acolhida ou às vezes segura dentro desse ambiente. A gente levantaria hipóteses de bullying, né, do como que está essa circulação em sala. Então, vai carecer de investigações mais específicas, mais a fundo, para poder dar um prognóstico, né, até melhor, mais assertivo. E o importante no contexto que nós estamos falando sobre validação de emoções, é importante pensar, essa criança ela está já praticamente o ano escolar inteiro chorando para não ir para a escola. Até que ponto nós estamos validando o seu sentimento e pensando no porquê que ela não quer ir? Como é para nós adultos fazer algo e ir para um lugar que a gente não quer ir? Não significa dizer que a criança vai escolher, né, a sua própria vida ali nessa fase, mas a gente entender os motivos daquele choro, é isso que a doutora está falando, e é importante que a gente valide sim essas emoções e busque entender essas razões. Isso é muito importante, que a gente não despreze o choro de uma criança. E vamos aqui finalizando. Várias pessoas, a Aldelina falando que o filho dela tem dificuldade na leitura, está fazendo terapia com uma neuropsicóloga para investigar uma possível dislexia. Então, Aldelina, importante você continuar assistindo as nossas séries. Nós vamos ter uma série sobre dificuldades da aprendizagem com uma psicopedagoga. Vamos ter outra com uma fonoaudióloga. Então, fique atenta aí para as nossas próximas lives. E aqui temos várias pessoas parabenizando, eu quero ler aqui para finalizar. A professora Maria Ivanilce, minha colega aqui do IFRO, é muito gratificante ter professoras como a senhora, sempre produzindo o melhor e oportunizando cada vez mais possibilidades de ensino aos nossos estudantes. Muito obrigada, professora. A professora também está parabenizando, né, pela dedicação, pelo emplacamento aqui que o IFRO recebeu, a homenagem do YouTube. A Eunice, falando sobre que é uma honra, Eunice Souza, você deve conhecer, é uma honra poder participar dessa transmissão. Milene é uma conhecida desde a adolescência e nunca tive a oportunidade de vê-la atuando, é a primeira vez. Eunice Souza também diz parabéns ao IFRO pela abordagem, parabéns a Milene por ser tão incrível, olha. Obrigada. E temos aqui outras pessoas, várias pessoas parabenizando, agradecendo pela oportunidade.
E com isso nós vamos finalizando o nosso encontro, né? O José Flávio parabenizando, Eunice novamente, Elisiane, várias pessoas. Pessoal, muito obrigada pela participação, pela presença. Nós temos ainda mais dois programas dessa série. E essas séries elas vão tratar exatamente sobre o desenvolvimento humano, especialmente nessa questão da primeira infância. Então, nós queremos já de antemão agradecer a presença, a participação de vocês e dizer que o Instituto Federal de Rondônia sempre está atento às necessidades da população, e especialmente agora falando do curso de pedagogia, que é um curso que está realmente empenhado em criar possibilidades de aprendizagem, criar possibilidades de interação com a sociedade. E essa live, essa web aula live, é uma live aula, ela seria transmitida apenas para os estudantes do curso de pedagogia aqui do campus, seria fechada. Mas nós abrimos para a população, porque nós entendemos que esse trabalho é um trabalho social e um trabalho que deve alcançar as escolas, que deve alcançar os pais. E eu quero dizer especialmente às minhas alunas e alunos do curso de pedagogia que vocês vão ter muitos desafios, que vocês também vão ser cobrados, não apenas como profissionais, que seus filhos sejam perfeitos, assim como os filhos dos psicólogos também devem ser cobrados. Eles não podem fazer birra, afinal de contas, né? Sua mãe não é psicóloga, não é pedagoga. Ele é uma criança como outra qualquer e tem todo o direito de passar por todas as fases do desenvolvimento, e você é uma pessoa como outra qualquer e tem o direito também de errar como todo mundo erra como pai, e tem também a escolha de acertar quando você percebe o erro, assim como eu vi que vários de vocês estavam ali tentando segurar a curiosidade dos seus filhos, porque muitas vezes isso é entendido como indisciplina, porque ele está agindo sobre o mundo, e nossa educação muitas vezes ensina que a gente seja oprimido, né? E lá no futuro a gente também oprima. Então, o que nós pensamos e fazemos é uma educação libertadora. Como vocês sabem, quem é que fala? Paulo Freire. Então, muito obrigada pela presença. Obrigada, Milene. Espero encontrá-la em outras oportunidades. Obrigada, fico muito feliz com o convite. Gostei muito da experiência e, né, vamos seguindo. Obrigada a todos e tenham todos uma boa noite. Educação à distância, mudando realidades.